pessoal, essa é a correção dos exercícios complementares, né, da página 417. São exercícios importantes para a nossa prova do dia 3/7. O exercício 35 está dizendo: racionalize os denominadores de cada item. Então, o que é racionalizar? É eliminar a raiz no denominador, ou seja, na parte de baixo da minha fração não pode ter uma raiz. Pode ter qualquer número, menos uma raiz, tá? Não pode conter a raiz. Isso é racionalizar. Então, como isso aqui é um único termo, lembrando que isso aqui não é dois termos, é um só, né? Não tem um sinal de mais aqui separando. Então, quem está me incomodando é a raiz de 10. Claro que eu poderia multiplicar em cima e embaixo por 2 raiz de 10. A gente já viu tal situação. Eu aconselho multiplicar sempre somente pela raiz de 10, quando eu tenho um único termo. Então, 15 vezes raiz de 10, 15 raiz de 10, 2 raiz de 10 vezes raiz de 10, 2 raiz de 100, a raiz de 100 é 10, que vai dar 15 raiz de 10 sobre 20. Vejam, o 15 e o 20 são múltiplos de 5. 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20. Aqui permanece raiz de 10. Um erro comum é o aluno simplificar por 5 esse 15, esse 20 e esse 10, dando como resposta 3 raiz de 2 sobre 4. Isso é um erro. Isso aqui está errado. Eu não posso tocar na raiz. Lembra? Raiz com raiz, número com número. A letra B é uma situação que não vai cair na prova. Por quê? Porque eu tenho um radical não sendo uma raiz quadrada, ela é uma raiz quarta. A primeira coisa que eu tenho que perceber, além disso, né, como isso aqui não vai cair na prova, mas eu preciso passar isso para vocês, o 4 pode ser transformado na base 2. A mesma coisa que escrever 4 é 2 na 2. Preciso fazer isso? Sim. Então, eu elimino essa situação. Vejam, o que tem que ser feito? O 4 menos o 2. O índice menos o expoente, dá 2. Então, quer dizer que eu vou ter que multiplicar pela raiz quarta de 2 dá 2. Raiz quarta de 2 dá 2. Por sorte, deu igual. Mas não é sempre multiplicar por uma igualdade que está aqui embaixo. Tá? A gente já viu casos sobre isso. É só pesquisar os 3 casos que existem. Esse 2 veio de índice menos expoente. Então, 8 vezes a raiz quarta de 2 na 2, 8 raiz quarta de 2 na 2. A raiz quarta de 2 na 2 vezes a raiz quarta de 2 na 2 vai dar a raiz quarta de 2 na 4. Vejam que índice e expoente se iguala e isso eu vou jogar o 2 para fora, ficamos com resposta 2. Vejam, esse 2 ele vai dividir apenas o 8. Eu não posso aplicar nada com essa situação aqui. 8 dividido por 2, 4. Resposta 4 raiz quarta de 2 na 2. Ou ainda 4 raiz quarta de 4. Lembrando, resolvendo o expoente, não resolvendo, tá? Não resolvendo, resolvendo. Eu só consigo saber qual a resposta correta no decorrer de assinalar a pergunta. Na letra C em diante, já começa a ter 2 termos. Vejam, separado por mais ou menos. Então, quando eu tenho 2 termos, ó, o 4 e o raiz de 10, o raiz de 3 e o menos 1, eu olho para o sinal do meio e troco o sinal apenas do meio. 4 mais raiz de 10 ficará 4 menos raiz de 10, em cima e embaixo. 1 vezes 4, 4. 1 vezes menos raiz de 10, menos raiz de 10. Lembrando, posso confiar no taco, a gente já falou sobre isso, né? Primeiro vezes primeiro, segundo vezes segundo, que é a diferença dos quadrados. Lembrando que confiar no taco é uma situação nossa. Toda vida eu enfoco nessa situação, né? Essa coisa de confiar no taco, ela não existe. É quando que eu posso fazer direto e quando eu não posso. 4 vezes 4, 16, menos raiz de 100. Então, em cima fica, no meu numerador, 4 menos raiz de 10, 16 menos 10. Lembrando que o 16 não está dentro da raiz. Então, não coloca 4 aqui. A raiz de 100 é 10, 16 menos 10 dá 6. Ah, eu posso simplificar o 4 e o 6 por 2. Lembra? Tudo ou nada. Na frente desse 10 aqui, ó, existe o número 1. E ele não pode ser simplificado por 2. Tudo ou nada. Essa é a resposta correta. 4 menos raiz de 10 sobre 6. Letra D. Raiz de 3 dividido por raiz de 3 menos 1. Vou multiplicar pelo sinal trocado. Raiz de 3 mais 1. Em cima e embaixo. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Confiando no taco. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Menos 1 vezes 1, menos 1.
A raiz de 9 é 3, 3 menos 1 vai dar 2. Lembra, a raiz de 9 existe em cima, que é 3, a raiz de 3 não existe, 3 mais raiz de 3 sobre 2. Lembrando que eu não posso escrever 1,5 mais raiz de 3, aqui na frente tem 1, divido tudo ou nada. 5 menos raiz de 2, preciso multiplicar em cima e embaixo por 5 mais raiz de 2. Pode ser que eu coloquei um parentezinho aqui, ó, porque às vezes pode ser que vocês vão ver uma videoaula que não seja minha e as pessoas colocam parênteses. Tudo certo, vai aparecer uma situação dessa num exercício nosso da página 418, o número 37. Tem um parênteses embaixo, não interfere em nada. Então o que eu faço? Em cima eu não posso confiar no taco, vejam. Ele até tem menos e mais, só que não é igual. Aqui é 5, aqui é 4, aqui é 3 raiz de 2, aqui é raiz de 2. Não posso, o chuveirinho é duplo. 4 vezes 5, 20. 4 vezes raiz de 2, 4 raiz de 2. Menos 3 raiz de 2 vezes 5, menos 15 raiz de 2. Menos 3 raiz de 2 vezes raiz de 2, menos 3 raiz do 4. Lembrando que a raiz do 4 vale 2 e menos 3 vezes 2 vai dar menos 6 nessa parte aqui atrás. E quando eu vou juntar o 4 raiz de 2 com menos 15 raiz de 2, que é a parte de cima, vai gerar, ó, 20 com menos 6 vai dar 14. E 4 raiz de 2 com menos 15 raiz de 2, menos 11 raiz de 2. Vamos para a parte de baixo agora. 5 vezes 5, 25. Menos raiz de 2 vezes raiz de 2, menos raiz do 4. A raiz do 4 existe, ela é 2. Então ficará 25 menos 2. Que vai dar 23. Essa é a resposta final. 14 menos 11 raiz de 2 sobre 23. E a letra F, o último do exercício 35 de racionalização, eu tenho raiz de 5 menos raiz de 3. Ah, é só cortar a raiz. Errado. Aqui tem uma subtração. Eu só posso cortar quando eu tenho uma multiplicação, onde se fosse assim, ó, eu cortaria o raiz de 3 com raiz de 3, resposta 2. Mas como eu tenho uma subtração, não posso. Eu preciso racionalizar. O inverso de menos é mais. Raiz de 5 mais raiz de 3. Raiz de 5 mais raiz de 3. Lembrando, pode colocar o parênteses ou não. Não interfere em nada. 2 raiz de 3 vezes raiz de 5. 2 raiz de 15. 2 raiz de 3 vezes raiz de 3. 2 raiz de 9. Lembrando que a raiz de 9 vale 3 e 2 vezes 3 vai dar 6. Por isso esse 6 aqui, ó. Agora, primeiro vezes primeiro, segundo vezes segundo, posso fazer isso, que eles são igual de sinal trocado. Então, sempre que eu vou racionalizar com dois termos, eu sempre posso confiar no taco. Sempre. Sempre quando tem os dois termos separados por mais ou menos, ó, pode ver que sempre eu vou confiar no taco. Sempre. Sempre posso fazer direto. Então, raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Raiz de 3 vezes raiz de 3, menos raiz de 9, porque aqui era negativo. Quanto vale a raiz de 25? 5 menos 3, vai dar 2. Agora prestem atenção. O 2 é múltiplo simultâneo, tanto do 2 que está aqui na frente, quanto do 6 que está aqui atrás. Agora eu posso dividir, na verdade eu devo dividir. 2 raiz de 15 dividido por 2, 1 raiz de 15. Eu não escrevo 1. 6 dividido por 2, 3. Resposta, raiz de 15 mais 3. O exercício número 36, só vou tampar um pouquinho aqui, tá? Essa situação aqui. Essa aqui, ó, era a nossa conta. Essa. Ele quer saber quanto é o valor dessa expressão. Vai a dica. Não começa a fazer tudo junto. Resolve essa primeira situação, resolve a segunda situação, separadamente. Depois, a gente soma os dois resultados. Foi o que eu fiz aqui, ó. O que eu fiz? Peguei a primeira, vejam aqui, ó. Essa é a minha primeira hipótese, que é 2 mais raiz de 3, dividido por 1 menos raiz de 5. Racionalizei, né? Em cima não pude confiar no taco, fui fazendo passo a passo, embaixo eu pude. E quando eu cheguei nessa situação, vejam que deu 2 mais 2 raiz de 5 mais raiz de 3 sobre 15. E aqui embaixo, ó, 1 vezes 1, 1, menos raiz de 25, a raiz de 25 é 5, e 1 menos 5 dá menos 4. Menos 4 embaixo. Essa
é a resposta dessa situação aqui. Agora eu vou responder a segunda situação. Ó. A segunda está aqui. Resolvi as duas separadamente. Botei 1 mais raiz de 5, como aqui é mais, eu multipliquei por 1 menos raiz de 5 em cima e embaixo. Fiz a mesma situação, chuveirinho, né? Chuveirinho duplo, ó. Primeiro vezes primeiro, primeiro vezes segundo. Segundo vezes primeiro, segundo vezes segundo. Então, cheguei à conclusão que em cima deu 2 menos 2 raiz de 5 menos raiz de 3 mais raiz de 15, que é o meu numerador. Essa é a parte de cima, numerador. E 1 vezes 1, 1, menos raiz de 25, menos 4 embaixo. Essa é a resposta da primeira, que é essa situação aqui. Essa é a resposta da segunda, que é essa situação aqui. Então, eu faço a primeira mais a segunda. Vejam, a primeira mais a segunda. Como o denominador é menos 4, eu conservei tudo em cima da mesma fração. Tudo que estava em cima eu botei numa única situação. Quando eu juntei o 2 com o 2, deu 4. 2 raiz de 5 positivo, 2 raiz de 5 negativo, cancelou. Raiz de 3 positivo, menos raiz de 3, cancelou. Raiz de 15 mais raiz de 15. Não cometam o erro de falar que é raiz de 30. Não. 1 raiz de 15 mais 1 raiz de 15, 2 raiz de 15. E embaixo continua o menos 4. Detalhe, eu nunca posso escrever o denominador negativo. Eu queria que ele ficasse positivo. Então, vejam. Se eu quero que ele fique negativo, eu preciso trocar o sinal do meu denominador. Ele é negativo, ele vai se tornar positivo. Então, eu preciso trocar o sinal dos elementos de cima. Ele era mais 4, se tornou menos 4. Ele era mais 2, se tornou menos 2. Porque, na verdade, é deselegante, ou seja, é feio matematicamente, a gente ter um denominador negativo. Então, eu troco o sinal do de baixo, passo de negativo para positivo, e troco os sinais do de cima. Quem era positivo fica negativo, quem era positivo ficou negativo. Precisa fazer isso? Não precisa, não é obrigatório, mas vocês não encontrarão resposta com denominador negativo. Então, o que eu vejo ainda? O 4, o menos 2 e o 4 são tudo múltiplos de 2. Eu vou dividir tudo por 2. Ó. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Mas eu não escrevo esse menos 1, tá? Eu só escrevo, na verdade, o menos, o 1 não. E 4 dividido por 2, 2. Essa é a resposta do exercício número 36. O exercício número 37, também da página 418, percebam que ele tem o parênteses. Ele é uma questão simples. Ele só colocou um parênteses para induzir o aluno a dúvida, a um erro, alguma coisa do tipo. Então, o que eu vejo? Eu vejo o sinal, não o parênteses. São dois termos. Também não pode cortar raiz de 3 com raiz de 3. Veja, está subtraindo. O contrário de menos é mais. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2 mais raiz de 3. Aqui eu vou fazer o chuveirinho duplo, né? 1 vezes 2, 2. 1 vezes raiz de 3, 1 raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes 2, menos 2 raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes mais raiz de 3, menos raiz de 9. Lembrando que a raiz de 9 vale 3. E embaixo, primeiro vezes primeiro, segundo vezes segundo. 4 menos raiz de 9. Quanto vale a raiz de 9? 3. 4 menos 3 vai dar quanto? Vai dar 1 embaixo. Percebam, quando eu vou reduzir 1 raiz de 3 com menos 2 raiz de 3, vai dar menos 1 raiz de 3. E aqui a raiz de 9 vale 3. Como tem o menos, menos 3. Quando eu vou juntar o 2 com menos 3, vai dar menos 1. Preciso escrever? Sim, porque se tu não escrever esse menos 1, vai dar diferença. Ó. Eu só não escrevo 1 na frente da raiz. Então, 2 menos 3 menos 1, menos raiz de 3 sobre 1. Não escrevo o denominador 1. Resposta, menos 1 menos raiz de 3. O exercício número 38, eu tenho a raiz de 10 mais raiz de 10 vezes 10 menos raiz de 10. Percebam que está tudo dentro da mesma raiz.
Eu preciso olhar o seguinte, posso confiar no taco? Pode. Vejam, mais, menos. 10 vezes 10, 100. Raiz de 10 vezes menos raiz de 10, menos raiz de 100. Tudo dentro da raiz. 100 menos. Quanto vale a raiz de 100? 10. 10 menos 100, 90. Dá para decompor? Sim. Vejam, formou um parzinho de 3, sobrou 2 e 5. 3 raiz de 10, porque sobrou 2, 5, 2 vezes 5, 10. 3 raiz de 10. E o último exercício, que é o 39, né? Ele cai na prova. Ali eu tenho aplicação do teorema de Pitágoras, diagonal do quadrado, altura do triângulo equilátero. Lembrando, tudo isso cai na prova, só não cai cubo e paralelepípedo. O exercício número 39, né? Ele é uma aplicação do teorema de Pitágoras. O 5 raiz de 2 era a hipotenusa, o x era um cateto e o 2 raiz de 3 era o outro. 5 elevado ao quadrado vai dar 25, raiz de 2 vai dar raiz do 4, a raiz do 4 vale 2, 25 vezes 2 vai dar 50. X elevado ao quadrado, x ao quadrado, e 2 raiz de 3 elevado ao quadrado, 4 raiz de 9. A raiz de 9 vale 3, 4 vezes 3, 12. Jogo esse 12 para frente, 50 menos 12 igual a x ao quadrado, para não jogar o x ao quadrado para frente, deixar ele negativo, multiplicar por menos 1, né? X ao quadrado vai dar 38 e o valor será realmente a raiz de 38, porque 38 não dá para decompor. Ah, mas o professor botou centímetros, mas lá não aparece centímetros. Mas no enunciado está dizendo, as medidas estão em centímetros. Na letra B eu tenho um quadrado, né? Porque todas as arestas valem A, e a diagonal vale 5 raiz de 6. Então, eu tenho que aplicar a fórmula da diagonal de um quadrado. Diagonal é igual a aresta raiz de 2. Quanto mede a nossa diagonal? Ó? Aresta raiz de 6. Então, se eu tenho a diagonal para calcular a aresta, eu sei que aresta raiz de 2 é igual a 5 raiz de 6. Porque falar 5 raiz de 6 é igual a aresta raiz de 2 ou aresta raiz de 2 igual a 5 raiz de 6 é a mesma situação. Então, raiz de 6, vou passar dividindo por raiz de 2. Agora, racionalizo ou resolvo? Vejam, pessoal, vocês não podem chegar num exemplo e pensar, agora tem raiz embaixo, eu tenho que racionalizar. Calma, pensa. Raiz de 6 dividido por raiz de 2 é tudo raiz quadrada. Raiz de 6 dividido por raiz, só tem um elemento embaixo. 6 dividido por 2, 3. 5 raiz de 3. Ah, mas se eu fosse racionalizar, daria a mesma resposta. Então, antes de racionalizar, toma cuidado, pensa para ver se é possível fazer sem racionalizar. Ah, mas eu quero. Vai dar a mesma resposta. A letra C, né? Está aqui, ó. Vou mostrar o meu desenho primeiro. Isso aqui é um trapézio, né? Esse lado Y tem que ser calculado. Então, vejam. Esse lado mede 2. Quando eu passei esse traço aqui, ó, aqui também vale 2. Tudo isso vale 3 raiz de 3. Quando eu bateu aqui, não bateu na metade. Ah, mas parece a metade. Não leve em consideração o desenho. É só uma representação. Se esse pedacinho aqui em cima vale raiz de 3, esse pedacinho aqui também vale raiz de 3. Então, raiz de 3 mais quanto para dar 3 raiz de 3? 2 raiz de 3. Então, se tudo é 3 raiz de 3, esse pedaço, 2 raiz de 3. Eu vou aplicar Pitágoras aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, cateto ao quadrado. Então, foi o que eu fiz aqui. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado, mais o cateto ao quadrado. Desenvolvi. Eu cheguei à conclusão que o valor do meu y ao quadrado vai dar 16. Quanto vale a raiz quadrada de 16? 4. Então, quer dizer que aquele aresta onde estava y vale 4 centímetros. O outro exercício é a letra D. Percebam, isso aqui é a diagonal maior de um losango, isso é a diagonal menor. Não cometam um erro básico. Ah, eu quero descobrir o lado. Então, para descobrir o lado, tu vai ter que descobrir quanto vale metade dessa aresta. Vejam, se aqui vale raiz de 2 sobre 2 vai dar raiz de 1. Esse é o erro básico. Eu não posso tocar um número sem raiz com um número com raiz. Então, quer dizer que isso aqui é a metade da aresta. Essa aresta aqui vai medir raiz de 2 sobre 2. É que nem aqui, ó. Se isso tudo vale raiz de 10,
Eu vou pegar a raiz de 10 e vou dividir ao meio. Raiz de 10 dividido por 2 não dá raiz de 5. Raiz sem raiz. Ele é intocável. Então, essa parte aqui vai medir raiz de 10 sobre 2. Eu vou ter que aplicar Pitágoras. Hipotenusa L, cateto raiz de 2 sobre 2 e o outro cateto raiz de 10 sobre 2. Foi o que eu fiz aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. L elevado ao quadrado, L ao quadrado, raiz de 2 elevado ao quadrado da raiz do 4. Detalhe agora, 2 elevado ao quadrado, 4. Está fora da raiz o 4. Raiz de 10 elevado ao quadrado, 100, 2 ao quadrado, 4. Quanto vale a raiz do 4? 2. Aí aqui embaixo, está fora da raiz, continua 4. Quanto vale a raiz de 100? 10. 10 sobre 4. Quanto que dá? 2 sobre 4 mais 10 sobre 4. 12 sobre 4. E 12 dividido por 4 dá 3. Então, o lado será a raiz quadrada de 3 centímetros. Na minha letra E, ele quer calcular o raio. Percebam, o F é a diagonal do quadrado. Aqui é um quadrado. Mas o R é o raio. Então, que conclusão eu chego? A diagonal do quadrado é dividido por 2, vai dar meu raio. Então, o que eu sei? Isso aqui é um quadrado. Coloquei toda a situação aqui, ó. O F é o diâmetro da circunferência. E também o F é a diagonal do quadrado. O F é o raio, o R. Percebam, o F é o raio. Como é que calcula o raio? O raio é a metade do diâmetro. O F é o raio, é a metade do diâmetro. Eu tenho que calcular o diâmetro. Como é que calculo? Se o diâmetro é igual à diagonal, a fórmula da diagonal é aresta raiz de 2. Quanto vale a minha aresta? Está lá no enunciado, ó. RF, no meu desenho, vale 6 raiz de 2. Então, 6 raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 6 raiz de 4. Quanto vale a raiz de 4? 2. 6 vezes 2 dá 12. A diagonal do quadrado, que é o diâmetro da circunferência, vale 12. Então, 12 dividido por 2 dá 6. O raio mede 6. Então, o valor do R será 6 centímetros. E na minha letra F, eu tenho um triângulo equilátero, veja, lado, lado, lado. Então, eu sei que ele é um triângulo equilátero. Isso aqui é a medida da minha altura. O que eu sei? A fórmula da altura é aresta raiz de 3 sobre 2. Cai na prova? Sim. Triângulo equilátero, sim. Quanto vale a altura? 12 raiz de 6. Bota aqui sobre 1, multiplica o cruzado. Uma vez aresta raiz de 3, aresta raiz de 3. 2 vezes 12 raiz de 6, 24 raiz de 6. Vou passar dividido por raiz de 3, ó. Racionaliza ou divide? Divide, ó. Quanto que dá a raiz de 6 dividido por 3? 2. Resposta da aresta, 24 raiz de 2 centímetros. Então, essa é a correção das atividades propostas da última aula. Um grande abraço para todos.